Pastoral em conversão. Não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que noutras épocas, acabando rapidamente esquecidos. Apesar disso, sublinho que aquilo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem consequências importantes. Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamos-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. Paulo VI convidou a alargar o apelo à renovação de modo que ressalte com força que não se dirige apenas aos indivíduos, mas à igreja inteira. Lembremos este texto memorável que não perdeu a sua força interpeladora. A igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre seu próprio mistério. E desta consciência esclarecida, operante, deriva espontaneamente um desejo de comparar a imagem ideal da igreja, tal como Cristo a viu, quis e amou, ou seja, como sua esposa, santa e imaculada, com o rosto real que a igreja apresenta hoje. Em consequência disso, surge uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação, isto é, de emenda dos defeitos que aquela consciência denuncia e rejeita, como se fosse um exame interior ao espelho do modelo que Cristo nos deixou de si mesmo. O Concílio do Vaticano II apresentou a conversão eclesial como abertura a uma reforma permanente de si mesmo por fidelidade a Jesus Cristo. Toda a renovação da Igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. A Igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene, como instituição humana e terrena. A Igreja necessita perpetuamente desta reforma. Há estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador. De igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avalia. Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem fidelidade da Igreja à própria vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. Uma renovação eclesial inadiável. Sonho com uma opção missionária, capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual, que é a autopreservação. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender nesse sentido.
fazer com que todas elas se tornem mais missionárias. Que a pastoral ordinária, em todas as suas instâncias, seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Como dizia João Paulo II, aos bispos da Oceania. Toda renovação na igreja há de ter como alvo a missão para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial. A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade. Pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade, embora não seja certamente a única instituição evangelizadora, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Isso supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo, e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nenhum grupo de eleitos que olham para si mesmo. A paróquia é presença eclesial no território, âmbito para a escuta da palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade, generosa a adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, a paróquia incentiva a forma de seus membros para serem agentes de evangelização. É comunidade de comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação da paróquia ainda não deu suficientemente fruto, tornando-se ainda mais próxima das pessoas, sendo âmbitos de vida, comunhão e participação e orientação completamente e orientando-se completamente para a missão. As outras instituições eclesiais, comunidades de base e pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Frequentemente trazem um novo ator evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja. Mas é muito salutar que não percam o contato com essa realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na pastoral orgânica da igreja particular. Esta integração evitará que fiquem só como a parte do Evangelho e da igreja, ou se transformem em nômades sem raízes. Você está no Conteúdo Inaciano.